A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e aí você se inscreve no nosso canal e você recebe todos os vídeos novos que sobe na plataforma digital. Você recebe todos os vídeos novos e aí você fica atualizado sobre as nossas postagens aqui no YouTube. Nosso compromisso é um compromisso genuíno, irmão, com as Sagradas Escrituras, com a obra plena e salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos novos que têm inscrito aí no canal. Nós temos mais de 440 e um vídeo no canal. Temos muito material aí para os irmãos assistir e desfrutar do conhecimento bíblico que Deus tem disponibilizado para nós em Cristo Jesus. Irmão, nosso assunto de hoje é um assunto muito forte. Porque Cristo não é reconhecido dentro da CCB. Antes, o seu nome é usado como uma senha nos cultos para adquirir coisas materiais. Então é este o assunto deste vídeo, porque o nome de Cristo não tem valor nenhum na CCB. Antes, o seu nome é usado com uma senha nos cultos para pedir coisas materiais. É este o nosso assunto que nós vamos abordar hoje aqui no nosso canal. É um assunto muito sério, irmão, muito doloroso de nós falar, e uma igreja que se denomina cristão, não valorizar o nome de Cristo. Antes, a concepção é o seguinte: Cristo morreu para o nosso pecado, pagou, ele cumpriu o seu papel lá atrás, né? É isso que está implícito na pregação do Paulinho, do Jardim Paulista, falando que o sacrifício de Cristo aconteceu lá atrás. Ele cumpriu a missão dele lá atrás. Só que agora aqui é outra coisa. Diz respeito a nós ouvir as profecias nos cultos. Foi isso que ele deixou claro no dos cultos que ele atendeu no Jardim Paulista. Tipo assim, então Cristo serve unicamente agora com uma senha para nós pedir coisas nos cultos. Por quê? Porque o culto na congregação não é um culto cristocêntrico, né? Ele é um culto do egocêntrico. O culto gira em torno da irmandade, em torno de pedir coisas, de buscar palavra para mudar o cativeiro, para ter as coisas materiais, abrir as portas, curar as enfermidades. Então, a atenção do culto não é para Cristo,
atenção no culto é para a Irmandade. É isso que eu tenho mais de 44 anos dentro da CCB. É isso que nós vemos no culto. Fala o nome de Cristo só no sentido de fazer promessa, só no sentido de revelação, só no sentido de profecia. Demais, a vida de Cristo, a sua obra gigantesca, o que Ele fez por nós na cruz, é colocado no esquecimento, né? É um culto humanista, né? É tudo girando em torno do homem. É tanto que na congregação nem os anciãos conhecem o que significa justificação. Porque o ancião agora, que está na presidência, Salvador Bueno, ele defendeu uma justificação embutida. Justificação embutida, não imputada. O que é uma justificação embutida? Você vai no culto, ouvindo a palavra, e Deus vai te justificando. Dia após dia, você vai sendo justificado. A justificação da Bíblia, que precisamente os apóstolos defenderam, não é uma justificação embutida, é uma justificação imputada. Você é justificado na hora, imediatamente que você crê na cruz de Cristo, no seu sacrifício. As suas culpas são canceladas, a sua conta impagável é creditada na conta de Cristo, na cruz, e o próprio Deus pega a justiça de Cristo e aplica na nossa vida. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um filho da ira, Ele vê um filho de Deus. Não é mais um réu diante de um juiz, é um filho diante de um pai. Então, essa obra da justificação acontece na hora que você crê. Mas o irmão Salvador Bueno das Neves defendeu no Brás que essa justificação ela não acontece na hora. Ela é uma justificação progressiva. Essa justificação que eles defendem no Brás é uma justificação defendida pela Igreja Católica no século XII, né, onde tinha ali a escola escolástica, né? Então, falava que a salvação, eu tenho que praticar obra para me poder ser salvo. Quer dizer, salvação não é pela fé, é por aquilo que eu faço. Então, é uma justificação pagã, uma justificação antibíblica. Então, é por isso que eles não dão valor nenhum ao sacrifício de Cristo. Eles falam do sacrifício de Cristo com uma ação só do passado, que aconteceu só no passado, que não tem efeito mais agora aqui, até efeito, nós temos que estar ouvindo profecia, visões, revelação. Então, esse é o conceito defendido dentro da congregação. Mas o conceito apostólico de Cristo, ele tem um valor no passado e ele tem um valor no futuro, no presente e no futuro. No futuro, foi ativado aqui
a nossa fé. A nossa fé. Pela fé somos salvos, pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma causa instrumental que nós nos apropriamos da obra da salvação. Agora, ela tem um aspecto no futuro. Nós, como crentes, nós temos um poder de ressuscitado, de crente ressuscitado. É nesse poder que nós temos poder do pecado não ter domínio sobre nós, sobre a nossa natureza. Tá vendo? O pecado quer levar para um lado, mas a natureza divina que produziu uma nova criatura em nós dá poder para nós vencermos este domínio do pecado. É isso que está na Bíblia, né? Que Paulo fala aqui em Romanos, né? Romanos, no capítulo 6 de Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala para nós. Fala aqui que nós estamos livres do pecado pela graça. Capítulo 6, verso 1. Que diremos? Pois, é uma pergunta, permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Aí responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós novidade de vida. Esse batismo aqui, irmão, não é o batismo da água, é o batismo na morte, é o batismo da regeneração, do novo nascimento. Por quê? Porque Paulo, ele vem enfatizando, no capítulo 5, ele vem colocando os dois paralelos. O paralelo do Adão, que era o cabeça da humanidade, e o paralelo do segundo Adão vivificante. E ele vai falar da salvação pela graça, pela fé em Cristo. Aí o 21 fala, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 1 do capítulo 6, ele vai abordar o assunto que ele vem abordando desde do capítulo 5, do verso 12 até o 21. Aí ele vai falar, nós que fomos batizados em Cristo, não batizado na água, batizado na morte, no sacrifício de Cristo. Fomos com eles na morte, fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos novidade de vida. Porque se fomos juntamente plantados na semelhança da sua morte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos como escravo, porquanto quem morreu está
justificado do pecado. E aqui ele vai falar no presente, né, a evidência da morte de Cristo, da sua ressurreição, qual é o poder que vai trazer para nós aqui no presente, irmão. Assim também vós considerais morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós considerais morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às suas paixões. Nem ofereçais vossos membros do seu corpo o pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçais a Deus como ressurrecto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, aqui no capítulo 2 de Efésios, ele vai abordar que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Mas o capítulo 2 de Efésios, ele começa no capítulo 1, do verso 15. Os tradutores colocaram o 2 aqui como nós podemos se situar na Bíblia. Sempre eu gosto de ler a Bíblia usando o texto e o contexto. Então, Efésios, no capítulo 1, do verso 15, aqui ele vai falar: por isso também, eu tendo ouvido a fé que é entre vós do Senhor Jesus, o amor para com todo o santo, não cesse de dar graça a Deus por a menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, e qual é a riqueza da glória da sua herança no santo, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da sua força, do seu poder. E qual é sobreexcelente em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual sobre excelente grandeza do seu poder. Aqui está falando sobre o poder que manifestou em Cristo, na sua ressurreição. E aqui ele usa bastante sinônimo de poder, 6 sinônimos de poder, para enfatizar a grandeza do poder da ressurreição. Então, aí no capítulo 2, ele fala: e vos deu vida, vós estando mortos em delitos, pecados, nos quais andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, aqui, ele mostra 3 aspectos que nós estávamos mortos. Nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, nós andávamos segundo o curso do mundo, que é o sistema governado por Satanás,
e segundo a potestade do ar. Então nós estávamos mortos e bem mortos. E em Cristo, agora, acontece um desdobramento. O desdobramento da nossa vida em Cristo acontece por razão da ressurreição em Cristo. Diz, nos ressuscitou com Ele. Então, é nele, é nesse poder que nós temos o poder de ressuscitado para vencer o domínio do pecado. Então, irmão, este argumento na congregação que não aborda o que é a salvação, o que Cristo fez no passado, fez no presente e está fazendo no futuro, porque nós fomos perdoados no passado, no presente e no futuro. Então, irmão, este argumento, só revelação no culto, sem Cristo na revelação, irmão, isso é um argumento pagão, não é um argumento cristão, irmão. Eu não consigo pregar uma palavra e não falar de Cristo. Posso ler de Gênesis a Apocalipse, todas elas apontam para Cristo. Agora, na CCB, irmão, o foco não é Cristo. O foco é profecia e revelação. Tem uns irmãos do Goiás que sempre ligam em casa, né, aqui, contando obra. Nenhuma obra que eles contam, eles falam que foi Cristo que fez. Não, se conta da profecia, que Deus fez isso, fez aquilo, mas Cristo não fala, irmão. Não fala. O assunto na CCB é só profecia e revelação, irmão. Não tem cristocêntrico no culto. Cristo não tem valor nenhum dentro da CCB, irmão. Veja, o ambiente é só na esfera do sobrenatural, sabe? É visão de anjo, é revelação de anjo, Deus manda falar isso, Deus manda falar aquilo. Não é dizer que eu estou descrendo na revelação. O assunto aqui é outro. É outro. É um assunto que não tem nada a ver com Cristo. Então a Irmandade vai na congregação unicamente, eles usam a senha do nome de Cristo só para pedir coisas materiais. Tudo gira em torno do humano. É isso que nós vemos no culto, irmão. Cristo, sua obra salvífica. Você pergunta para qualquer irmão da congregação, o que é justificação? O que é expiação? O que é eleição? Predestinação? Nenhum deles sabe falar o que é, irmão. Sabe falar. Porque a centralidade não é Cristo, irmão. Centralidade é profecia. Todo culto, se eles não for no culto, não ouvir profecia, irmão, fica em ponto de dar um infarto. Entendeu? Cristo para eles não satisfaz ele. Cristo para eles não é suficiente. Já para mim, a minha vida saudável que eu tenho, esse tempo todinho, cuido aqui do meu canal, cuido também de um grupo que tenho de ensinos bíblicos. Também ali nos reunimos bastantes irmãos ali para falarmos da Escritura Sagrada. Quando eu não estou aqui, eu estou lá no grupo, né, respondendo as perguntas do grupo. Então, para mim, Cristo é suficiente. Não necessito nada mais além de Cristo.
Entendeu? Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração. Um dia abençoado para todos.